Olá, meus queridos amigos, irmãos, paz seja convosco. Quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, o cooperador Jonathan Ricardo Dias. Graças a Deus que nos concede a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde de 19 de fevereiro de 2020. Eu quero meditar com você na passagem de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13, que nos dizem assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você antes de entrar na palavra. Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças por estar aqui, Senhor, ao vivo, Senhor, neste momento, via transmissão de áudio, Senhor, via rádio, com essas pessoas, Pai. Papai querido, Espírito Santo, eu me humilho diante de Ti. Eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso sem Ti. Eu me humilho diante de Ti, eu me humilho diante da Tua presença, Papai. E peço ao Senhor, usa-me uma vez mais, como o Senhor tem usado poderosamente. Senhor, que essa palavra venha falar de encontro a mim primeiro, Papai. Venha falar de encontro ao meu coração, e eu passar ao amado irmão, amada irmã e ao dileto ouvinte. Papai querido, Papai amado, que almas venham aceitar a Ti por meio desta mensagem, Pai, e se entregar a Ti, inclusive entre os da minha parentela. Te rogo e te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos amigos, irmãos da rádio A Voz do Avivamento, a palavra de Deus vai dizer, todo o contexto de Mateus capítulo 9, que Jesus ele já havia perdoado o paralítico. Ele havia curado um paralítico que tinha sido trago por 4 amigos, e Jesus havia dito àquele paralítico: Perdoados te são os teus pecados. E no versículo 6 do capítulo 9, Jesus diz assim: Ora, na verdade, no 4, no contexto todo, os fariseus diziam que Jesus blasfemava porque ele perdoava pecados. Eles não aceitavam que ele era Deus. E Jesus Cristo diz assim: Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, versículo 4, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. E ele ainda perdoa. Ele ainda pode perdoar os seus erros, ele pode perdoar os seus pecados, não importa como você está. Talvez você tenha vivido uma vida devassa.
Talvez você chegou aqui e talvez você seja cristão e talvez tenha um pecado que você não consiga vencer. E Jesus Cristo já te deu a certeza do perdão. Você sente que é perdoado porque a graça é isso, a graça é perdão. E tem pessoas que estão dizendo que é uma blasfêmia, que você nunca vai ser perdoado, que você blasfemou contra o Espírito Santo, que o seu pecado não tem perdão. Pessoas que gostam de tacar pedras. Pessoas que muitas vezes eu acompanho muitos testemunhos no YouTube. Testemunhos de arrebatamentos, testemunhos de pessoas, e eu vejo que poucos testemunhos chamam as pessoas ao arrependimento. Alguns testemunhos mais condenam. Testemunhos de que a mulher não pode usar maquiagem, de que o homem não pode usar determinada coisa, a mulher tal coisa. Sim, a Bíblia diz para agir com ordem e decência, inclusive no vestir. Mas esses testemunhos mais condenam do que chamam as pessoas ao arrependimento. A palavra vai dizer em Romanos 2,4 que a bondade de Deus, a graça de Deus, e graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Uma coisa que eu aprendi com meu pai na fé é que o que nós não merecíamos, Deus deu, a graça. E o que nós merecíamos, Deus não deu, que era o inferno. Isso foi a misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, que nós estivéssemos aqui. E você está aqui pela misericórdia de Deus. Éramos para estar no inferno. Éramos para ser condenados. Éramos para já nascer condenado. Romanos 5 vai dizer sobre o pecado de Adão, porque assim como entrou o pecado de um homem no mundo, também entrou a morte, porque todos pecaram, e foi seguindo um ciclo vicioso de pecado e morte. Aleluias. E nós fomos sendo condenados ao longo do tempo, até de Adão até aquele que seria a figura perfeita, que restauraria aquilo que Adão perdeu. Seria o Senhor Jesus Cristo. E tem uma passagem que eu tentei achar. A mensagem, na verdade, não seria essa. A mensagem seria: Jesus veio buscar e achar o que se perdeu. Não importa como você se perdeu, Jesus veio te achar. A palavra de Deus vai dizer assim, que Jesus veio buscar e achar o que havia se perdido. E no versículo 9 aqui, ele vai dizer assim, que ele passando adiante dali, ele viu assentado na recebedoria. E é importante frisar que os publicanos, você sabe da história, os publicanos eram as pessoas mais desprezadas. Ninguém gostava dos publicanos porque eles roubavam. Então, o filho do publicano andava com o outro filho do publicano. A esposa de publicano andava com a esposa de publicano. Tanto que Jesus vai dizer em Mateus 5, se eu não me engano, Mateus 5:46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Irmãos, é muito fácil a gente saudar com a paz do Senhor, com a paz de Deus, com a paz seja convosco, com a paz de Cristo, com a graça e paz. É muito fácil a gente saudar quem é da mesma denominação que a gente, quem tem o mesmo credo da gente. É muito fácil a gente pregar, saindo um pouco da mensagem aqui, entrando num parêntese disso aqui. É muito fácil a gente amar quem ama a gente. Mas é difícil, irmãos, é difícil e é complicado, eu sei. Amar o seu inimigo, amar aquele que te esbofeteia todo dia. Amar muitas vezes o seu familiar que te retalia, que te ataca.
Amar muitas vezes o seu familiar que te taca pedras. Amar muitas vezes os inimigos do homem que disse Jesus que seriam os da própria casa. Saudar com a paz do Senhor aquela pessoa que te odeia, que te detesta, que dentro da igreja te calunia, que tem um espírito maldizente contra você dentro da igreja. Que não é seu irmão, porque Paulo vai falar dos falsos irmãos. Se você saudar unicamente, se você saudar somente aquelas pessoas que te amam, que batem nas suas costas, que dizem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o irmão é uma bênção. É muito bom, é maravilhoso, você se sente encorajado, você se sente motivado. Mas que você está fazendo demais? Jesus te chama a um nível mais alto. Jesus te chama a amar os seus inimigos. Jesus te chama a amar muitas vezes quem te bate até fisicamente, quem te bate emocionalmente, quem te humilha. Jesus Cristo te chama a amar o seu inimigo, a amar aquele que te amaldiçoa no púlpito, na Santa Ceia, que diz que é melhor que você sirva a Satanás do que você esteja na igreja. Jesus te chama a amar as pessoas que te acusam de você ter demônio por você pregar uma mensagem que vai contra o que eles pregam. Jesus te chama a amar os seus inimigos, a amar aquele vizinho, aquela vizinha que te perturba, que te persegue. Não vai desabafar no Facebook, não vai desabafar no WhatsApp falando que a sua vizinha perturbada te persegue, que a sua família perturbada te persegue. Não, eu já fiz muito isso de expor a minha vida, mas eu entendi depois que eu estava expondo até a minha família. E eu não devia levar a situação diante das pessoas, porque as pessoas, além de não me ajudarem, umas criticariam, umas ririam de mim, outras até queriam ajudar, mas não iam poder fazer nada. Você tem que levar a situação a Deus. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você. Deus cuida de você. E Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar a pôr o amor no seu coração. 1 João 4,18 vai dizer que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Se você tem medo, você não tem respeito. Uma coisa que eu aprendi nesse decorrer da vida é que quem tem medo é uma coisa, respeito é outra. Quando você respeita, você ama e você obedece. Quando você tem medo, você sempre arruma uma desculpa, uma maneira de escapar para errar. E Jesus Cristo quer mudar isso na sua vida, quer pôr amor no seu coração. Amor a ponto de você levantar nas madrugadas e chorar pela sua casa, chorar pelos perdidos, chorar por quem te persegue, chorar por quem muitas vezes te persegue nas denominações, nas igrejas, nos ministérios, chorar pelos falsos profetas que estão pregando heresias, adulterando a palavra. Chorar pelas almas em geral. O mundo está indo para o inferno, tem multidões indo para o inferno. E o que nós temos feito? Cada segundo tem alguém morrendo de fome. Morrendo de fome. A cada 5 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. O que nós temos feito para pregar a palavra, para amar? Tem gente que nem exala cheiro de santidade. Tem gente que fede santidade. Me perdoe dizer, tem gente que fede santidade.
Quantas vezes? Quantas vezes? E isso pode ser até um desabafo na pregação, para você ver que o testemunho do pregador também está incluso. Quantas vezes pessoas passam do outro lado da rua, pessoas exalam santidade para não nos ver. Quantas vezes pessoas fedem santidade. Eu não vou dizer que cheiram um bom perfume de santidade, mas fedem a santidade. Atravessam do outro lado da rua, muitas vezes, não vou dizer nem do crente, atravessam do outro lado da rua para não passar perto do viciado, da prostituta, do alcoólatra. E Deus quer mudar isso, porque Jesus, aqui a palavra vai dizer que ele chamou um publicano, ele chamou um ladrão, perdão da palavra, ele chamou um ladrão. Ele chamou um homem que usava da cobrança de impostos para roubar dos outros. Ele chamou Mateus. Não importa como você seja, não importa como você é, não importa se você peca, não importa. Jesus te chama. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa, vinde a Ele. Vinde a Ele. Mas eu tenho que consertar minha vida antes. E se Ele voltar antes de você consertar a sua vida? Pelos seus esforços. É tudo pela graça. Jesus ensinava graça. Jesus não ensinava. Muitas pessoas pegam a passagem de Isaías 38, que vai dizer assim: põe a tua casa assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas duas coisas, ali foi uma palavra para o rei Ezequias, e outra estava na velha aliança, era antes de Jesus. Jesus agora não diz assim: põe em ordem a tua casa porque tu morrerás. Ele diz: vinde a mim, vá até Ele. Não importa se você pecou, não importa se você errou. Talvez você bebeu, talvez você usou drogas, talvez você fumou, talvez você está desesperado, desesperada, e achou essa pregação que também vai para o YouTube, e achou essa pregação desesperado, e Jesus Cristo diz assim: vinde a mim. Não importa quem você seja, você pode ser até um espírita, que Jesus diz assim: vinde a mim, vinde a mim, a sua vida é minha, eu de ti cuidarei, como está escrito aqui, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Jesus não te chamou para ser um derrotado. Jesus Cristo não te chamou para você viver afundado no vício. Mas ele não cobra nada de ti. Ele não cobra nada de você, porque o inimigo já te acusa dia e noite. Ele sabe disso, e a palavra vai dizer em Romanos 8 que ele intercede por nós. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Jesus Cristo não quer te julgar e não vai te julgar. Se você se arrepender, ele apenas diz, ele fala assim, através de Paulo em Atos 17:30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância humana, pede a todos os homens que se arrependam, porque vem a hora do juízo. Apocalipse 14:6, um anjo levava o evangelho eterno e dizia assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso em Apocalipse 14, Jesus diz: temei a Deus e dai-lhe glória, adorai
Seja como você for, Jesus não te condena, Ele somente diz vai e não peques mais. Mas Ele quer que você venha a Ele. E ele chama Mateus e Mateus não desobedece a Jesus e Mateus levanta-se e o segue. Porque Mateus entendeu. Mateus entendeu o que Jesus queria dizer. Amado, quando Jesus Cristo te chama, muitas vezes Ele pode te chamar em sonhos. Muitas vezes ele pode te chamar em visões, muitas vezes através de uma pregação como essa. Ele diz: vinde a mim, segue-me. Não importa o seu passado, segue-me. Não importa quem você é, sua nacionalidade, sua etnia, segue-me. Segue-me. Ele diz em sua palavra a Jacó, e ainda Jacó quando era um enganador, quando seu nome ainda era Jacó, quando era velha natureza, porque Jacó é o homem antes da graça, e quando ele se torna Israel, já é a pessoa, simboliza a pessoa justificada pela graça, e ele diz assim: eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e não te deixarei morrer, antes que eu tenha cumprido tudo que eu te tenha dito, e te farei voltar à casa de teu pai. Perceba essa passagem. Perceba essa passagem. Jesus disse assim: eu sou contigo. Deus é contigo. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de se chegar a Deus. Pecou, chega mais perto dele. Não é você que vai ficar sujo. Ele, através de você, se tornará mais limpo, e você se tornará mais limpo também. Efésios 2:18 vai dizer assim, que livre acesso nós temos ao Pai por um Espírito. Você não precisa fazer penitências, bater no peito, se humilhar tanto a ponto de se autocomiserar. Você não precisa fazer sacrifícios de se matar. Figurativamente, alguns fazem literalmente, porque acham que se matando vão entrar no céu, como o caso dos islâmicos. Você não precisa jejuar para poder ser salvo. Não. Apenas se arrependa. Apenas chegue-se ao Senhor. Apenas peça perdão a Ele. Peça o perdão dele. Peça que Ele te perdoe. Mas eu tenho que fazer uma oração complicada como as pessoas na igreja fazem. Não, faça do seu jeito. Faça uma oração simples. Deus é simples. A vida com Deus é simples. Se entregue a Deus. Se renda. Se humilhe. Peça perdão. Se arrependa do seu jeito, da sua maneira. Mas eu tenho que ajoelhar para pedir perdão. É bom, eu recomendo, mas se você não pode ajoelhar, se você não se sente bem de ajoelhar, deite-se, ou até prostre-se, se humilhe, peça perdão a Deus. Nisso você tem que se humilhar. Isso é bom, reconhecer a sua culpa. Ninguém é perfeito. Esse que vos fala não é perfeito. Tem falhas todos os dias. Mas eu não vim nessa tarde condenar você. Eu vim te anunciar um Jesus Cristo que salva. E só Ele salva, só Ele cura, só Ele batiza com o Espírito Santo. Só Ele é quem vem buscar um povo seu zeloso de boas obras. E as boas obras começam quando nos arrependemos e mudamos a nossa mente. Nós tiramos a nossa mente de culpa.
Pare de se culpar. Pare de achar que você é um condenado, que você é uma condenada. Pare de se culpar pelos erros do passado. Já passou. Hebreus 8 vai dizer assim que dos nossos pecados, e Paulo, que eu creio que foi quem escreveu Hebreus, citando Jeremias, diz assim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Porque você está alimentando uma culpa do passado que talvez Deus já te perdoou. Talvez você está alimentando aquilo lá do Salmo 51 do pecado. Porque o pecado tem consequências. Sim, o pecado tem consequências, porque Paulo vai dizer em Gálatas 6:8: não erreis, de Deus não se escarnece, aquilo que o homem planta, ele colherá. Também vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, 5 ou 6: ninguém defraude o seu irmão, ninguém roube a esposa do seu irmão, porque o Senhor é vingador. Mas ele perdoa. Mas ele perdoa o seu pecado, e ele te deixa até passar por uma situação até certo ponto, mas o sofrimento não vai durar para sempre. Glórias a Deus. Por que você se pune? Por que você se pune por um pecado que Jesus Cristo já te perdoou? Porque você ainda vive atormentado, porque você ainda vive culpado, porque você ainda vive culpado. E essa manhã eu levantei e eu falei com Deus assim: ô Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que o Senhor me livrou do meu caminho. O inimigo pôs muitas pessoas no meu caminho que me levaram a errar. E eu pedi perdão ao Senhor. E eu agradeci pelo Senhor ter tirado cada uma delas. Não reclame de quem Deus tira do seu caminho. Ele escuta muitas conversas e muitos planos que fazem contra você, que você não escuta. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Veja, Jesus Cristo estava na casa dele. Estava sentado à mesa. Não diz aqui que ele estava na casa de Mateus, ele estava na casa dele. Na casa de Jesus os pecadores podem chegar. Tem gente que julga demais quem peca. Tem gente que taca pedra em quem peca. Porque tem demônio. Porque está em pecado. Porque... Meu Deus! Nós não podemos condenar. Tem muita gente ferida lá fora. E ainda tem pessoas que estão acusando, tacando pedras. Se alguém fez isso com você, se alguém te condenou, eu quero em nome do Senhor Jesus e em nome da igreja de Jesus Cristo te pedir perdão por quem te acusou, por quem te tacou pedras, por quem te humilhou. Eu quero em nome do Senhor Jesus te pedir perdão, como um embaixador dele, como um representante dele, te pedir perdão por quem te humilhou, por quem te feriu, por quem te tirou da casa dele. Muitas vezes te cortou por se sentir superior a você. Você estava crescendo na unção. Talvez você era um pregador, você era um cantor, uma cantora, um adorador, porque não existe levita na nova aliança. Você era alguém que pregava, você era alguém que adorava a Deus, e vieram puxões de tapete, vieram acusações contra você e te tiraram da igreja. Talvez você é alguém que o mundo humilhou.
O mundo que eu digo, o mundo cristão. Talvez você é alguém que as pessoas cristãs sempre te condenaram. Eu quero te dizer que Deus não é uma pessoa má. Deus não é alguém que condena o ser humano. Não, enquanto a porta da graça ainda está aberta, ainda há esperança de Jesus Cristo te salvar. Ainda há perdão, ainda há arrependimento, ainda há salvação. Nele está a nossa salvação. O sangue ainda não estancou. E até o último momento de Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 43. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, se eu não me engano, 12, Mateus 12, 20 diz assim: não esmagará a cana quebrada. A cana é um instrumento em Israel para tocar flauta. Talvez você era uma cana nas mãos de Deus. Talvez você cantava, você louvava, você pregava e você desanimou como os discípulos no caminho de Emaús. Você é como um morrão que fumega. E você se apagou, e Jesus Cristo diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E aqui diz assim: até que ele faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. O juízo aqui não é contra você. O juízo aqui é contra aquele que te condena. E no nome dele, todas as nações esperarão. Todos esperarão por ele. Todos esperarão por Jesus. E todos têm esperado o arrebatamento da igreja. Todos estão esperando o dia que Jesus vai vir voltar para buscar a sua igreja. E esse dia está muito breve. Esse dia está muito breve. Eu quero dizer a você: você tem o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da sua herança. É a garantia. Efésios 4,30 vai dizer que você foi selado com o Espírito para o dia da redenção. Mas eu não posso extinguir o Espírito. Você extingue o Espírito quando você resiste ele. Quando ele quer te mostrar que você é perdoado, que você é salvo. E você resiste a ele. Você diz: eu não quero. Eu quero me esforçar. Eu quero fazer várias orações longas para ser salvo. Eu quero fazer jejuns longos para ser salvo. E aí começa um catolicismo evangélico. Perdão aos meus irmãos católicos, mas começa um neocatolicismo dentro da igreja. Então, eles se sentam juntamente com Jesus e os discípulos, e os fariseus, vendo isso, perguntam: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Porque os religiosos sempre vão perguntar por que esse ímpio está aí? Por que esse pecador está aí? Por que essa pessoa ímpia está fazendo no nosso meio? O que essa pessoa está fazendo no nosso meio? Ela é ladrão, ela é prostituta, ela é viciado, ela é alcoólatra, ele vive em pecado. Porque é espírita, porque é xexonoísta, porque não importa a crença. O que ele está fazendo no nosso meio? E talvez aquela pessoa está buscando algo de Deus, porque talvez ela quer tirar a própria vida.
Irmãos, tem muita gente afastada da igreja hoje por causa que muitos não cumprimentam, muitos não saudam com a paz do Senhor. E quando saudam com a paz do Senhor é só para se aparecer, como Jesus disse: não faça tocar trombeta diante de ti como os publicanos e pecadores. Tem muito publicano, tem muito pecador hoje, tem muito ímpio. Tem muito ímpio na igreja hoje. E quando eu digo isso, nem sei porque me veio essa inspiração de dizer, mas tem muito... Os publicanos, na verdade, os ímpios, os pecadores, são os hipócritas, os fariseus, os tocadores de trombeta, são justamente muitos desses que eu estou citando. Pessoas estão sendo oprimidas pelo inimigo, pessoas estão tendo depressão, ansiedade, tristeza, muitas vezes não querem ir para a igreja porque são julgadas. Sai na rua, se não aponta o dedo é o cochicho. Olha lá fulano, olha lá fulana. Tá em pecado, caiu em pecado, fornicou, adulterou, tá vivendo em prostituição. Olha lá, eu vi agarrado com fulaninho, com cicraninha. Vamos parar de julgar. Muitas pessoas hoje estão afastadas no ano de 2020, estão afastadas porque talvez 10 anos atrás a igreja puniu muito. Vamos parar com isso. A palavra diz que Deus é um Deus de paz, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Deus descarregou a justiça dele no Filho dele, a ponto de Jesus clamar: Pai, por que me desamparaste? São Mateus 27:46, quando Jesus diz assim: e esse evangelho do reino, e evangelho significa boas novas, serão pregados a todo mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. São Mateus 24:14, não eram boas novas de condenação, porque Lucas 2, Lucas 2:10, quando o anjo aparece, nós costumamos fazer essa leitura no Natal. O anjo diz assim aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa nova é que Jesus veio à terra e que ele reina. Ele já começou a reinar através da igreja. Não espere que ele vai reinar, não espere que a sua vida eterna vai começar depois do arrebatamento. Você já está começando a viver a vida eterna. Tem muito crente vivendo errando porque acha que tem que carregar a cruz. A cruz Jesus já carregou por você. Você quer carregar a cruz? Vai então. Vai pro Gólgota. Vai pro Gólgota carregar a cruz pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Se você é mais santo a ponto de muitas vezes atacar as pessoas nos altares dizendo que tem que carregar a cruz, carrega a cruz você. Eu não quero carregar a cruz porque um dia o meu velho homem foi crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito de Deus vive em mim. Mas o pecado... mas a graça é uma desculpa para viver em pecado. Jesus vai dizer assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14.
Romanos 6,6, sabendo isso, que o vosso velho homem foi crucificado com ele, e o corpo do pecado foi desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7, e libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça. Você pode declarar que você é a justiça de Deus em Cristo? Você pode declarar que Deus te encheu com a sua virtude? Você pode dizer que o que Deus é, você é, e o que Ele era, e o que você era, Ele levou? Você pode declarar isso? Você pode declarar que você é cheio da virtude de Deus? Jesus disse assim, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas. Ser é maior do que fazer. Sereis testemunhas da minha ressurreição. Em Jerusalém, que é onde você vive, em toda a Judéia, seu estado, Samaria, seu país, e até os confins da terra. Você é testemunha da ressurreição de Cristo. Você não é testemunha de arrebatamento ao inferno, não. Estude a Bíblia, amigo. Estude esse livro, leia este livro. João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não vós quereis vir a mim para terdes vida. E quem é ele que ele fala, quereis vir a mim? João 1 vai dizer assim, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus não te condena. Jesus não te condena, meu amado. Quem sou eu para fazer isso? A vida eterna já começou para você. Você não está entendendo. Romanos 5,17 vai dizer assim, que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você pode reinar sobre o pecado, você pode reinar, subjugar as enfermidades, você pode subjugar o maligno, porque Hebreus 2, 14 e 15 diz que visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ele sofreu, ele morreu, ele foi tentado para que pela morte ele destruísse o que tem o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, e livrasse os que por medo da morte estavam escravos da servidão. 16, porque na verdade ele não tomou os anjos. Jesus não escolheu os anjos para serem levados à glória, mas tomou a descendência de Abraão. Perdão. 17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Em Hebreus mesmo vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que é sofrer. Isaías vai dizer que ele era um homem de dores, desprezado, que ninguém fazia caso nenhum. Gálatas 3,13 vai dizer assim, que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições. Cristo se fez maldição nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou da condenação, se fazendo maldição por nós.
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos 6,4 vai dizer que de sorte que nós fomos sepultados pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi levantado, nós também, no batismo, vivamos em novidade de vida. A vida eterna para você já começou e você já não deu conta. Jesus Cristo diz assim: que aquele que crê em mim, ele não morrerá, mas já passou da morte para a vida. Você já está vivendo a vida eterna nesse tempo. Quando você nasce de novo, João capítulo 3, versículos 1, se eu não me engano, até o 8. O seu espírito já é transformado, você já é batizado com o Espírito Santo. E o seu espírito já não é um espírito caído mais, decaído. Mas é um espírito transformado, você é um com o Espírito de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: aquele que se une ao Senhor. 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você tem e você é um com o Espírito de Deus. E não me diga que é em verdade, porque eu estou citando a palavra. Eu estou citando a palavra a você, cabe a você aceitar. Cabe a você aceitar a palavra. Amém? Para concluir, Jesus diz assim: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem tem uma saúde boa não precisa ir no médico. Quem tem uma saúde boa não precisa de tratamento. Mas quem está doente precisa. E muitas vezes a ovelha está doente, a ovelha está ferida. Jesus diz lá em Mateus 10. Tá tudo aqui pertinho. Mateus 10, 5, São Mateus 10, 5 a 7. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus, a igreja já chegou. E não é a igreja, não é a denominação A, B, C, não é a placa de igreja. É o corpo de Cristo, é o corpo cujo ele é a cabeça, é o corpo de Cristo em todas as denominações. Deus tem filhos salvos em todas as denominações. Jesus quer te salvar. E eu não estou fazendo aqui um trocadilho com aquela piadinha suja que fazem para zombar de Jesus, não. Eu sei, meus amados, o que é chorar pelas almas. Eu posso dizer sem hipocrisia que eu sei, porque eu pedi para Deus um pulmão novo. Meu pulmão estava danificado, eu pedi para Deus: eu quero um pulmão novo. Chore, canta, labassuia, andaramanaya, barabarabarachuia, andará. Eu pedi um pulmão novo para pregar a palavra. E Deus me deu, e eu chorei muito. Eu falei assim: Senhor, sem demagogia, o que eu falei para o Senhor, diante do Espírito Santo: Senhor, diante do Espírito Santo, aquele é quem eu mais amo na terra. Sem demagogia: Senhor, se o Senhor me der um pulmão novo, eu pregarei o teu evangelho até as extremidades da terra. E eu me arrebentei em lágrimas.
Amados, vamos levar o evangelho até os confins da terra. Se você tem mídia social, para de enviar essas brincadeiras de quebrar crânio. É utilidade pública? Mas o ímpio já está fazendo isso. O ímpio já está divulgando. Você tem que divulgar as boas novas. Para de pregar coisas que vão repelir as pessoas, que vão causar antipatia. Pregue o evangelho. Pregue que Jesus está voltando sim, mas não divulgue coisas que vão repelir as pessoas de você. Pregue a palavra. E insta a tempo e fora de tempo, não só em exortação, mas também em consolação. Ajude as pessoas. Paulo vai falar muito de consolação, 2 Coríntios 1:3, e eu li esse texto uma vez quando uma amiga minha, a avó dela faleceu. E eu fui na casa dela, se eu não me engano, eu li esse texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdias e Pai de toda consolação, que nos ajuda em toda a nossa tribulação, para que sejamos consolados com a consolação que vem de Deus. Devemos levar palavras de consolo. Devemos levar palavras de consolo, devemos levar palavras de consolação. Jesus Cristo quer te consolar. Muitos naquele dia vão ressuscitar, muitos que você até não imagina, muitos que o seu coração chora, muitos que a sua alma está partida, eles vão ressuscitar e você vai vê-los. Você vai vê-los e ao invés de você pensar que você vai vê-los no inferno, você vai se alegrar, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você vai ver muitos familiares seus salvos e jovens. Transformados. Esse Jonathan que vocês conhecem talvez um pouco, com algumas enfermidades, vocês não vão conhecer mais. Paulo diz que em 2 Coríntios 5,16 que a ninguém agora já não conhecemos segundo a carne. A partir desse momento já não conhecemos as pessoas como elas eram. Já não conhecemos em vida. Imagina quando Jesus voltar. Não conheceremos a pessoa no sentido... Muitos pregam que nós não lembraremos da vida na terra. Não saberemos quem foi nosso amigo, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, esposa. No caso da mulher, marido, filhos, para quem tem filhos. Mas lembraremos sim, mas eles estarão em corpos celestiais, corpos transformados. Voltando aqui, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar os justos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele nos tornou justos pela sua morte na cruz. Ele nos tornou justos quando ele morreu e ressuscitou. Romanos 5:1. Justificados, pois, com Deus temos paz. Temos paz com Deus, e isso eu aprendi ontem. Não me importa quem me taque pedras, eu vou continuar tendo paz com Deus. Eu vou permanecer inabalável, porque eu recebi um reino inabalável, diz Hebreus 12. Nós tendo recebido um reino inabalável. Um reino incomovível, um reino que não pode ser comovido, abalado, removido.
Jesus não veio chamar os justos, Jesus não veio chamar os perfeitos. Jesus não veio chamar quem teve 300 arrebatamentos, sempre anjo. Leia a palavra, amigo. Não se engane com essas revelações. Porque o inimigo se transforma em anjo de luz, diz a palavra em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11 diz que ele se transforma em anjo de luz. 1 João 4:1. Não creiais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 Coríntios 12 vai dizer que do dom de discernimento de espíritos. Exerça esse dom na sua vida e pare um pouco de ver arrebatamento. Jesus. Talvez você me pergunte, talvez você me pergunte, você é contra arrebatamentos? Eu te digo, não, eu não sou contra arrebatamentos. Há arrebatamentos verdadeiros, mas muitas pessoas são arrebatadas daqui para lá, daqui para cá. Vão no céu, voltam no inferno, vão no céu, voltam no inferno. Estão vendo até anjo do sexo feminino. Estão vendo até anja. Irmãos, que absurdo. Que absurdo, irmãos. Estão inventando coisas que não tem na palavra. Ninguém... Paulo diz em Colossenses 2:20, ninguém se meta em culto dos anjos vendo coisas que não viu. Dizendo que está vendo coisas que não viu. Estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Essas pessoas estão na carne, é carne purinha. E a prova que é carne, porque elas voltam na terra e ameaçam os outros, condenam os outros e diz assim, se você duvida da minha experiência, Deus vai te levar lá também. Jesus Cristo nunca faria isso, amado, porque Ele é amor. Ele é graça, Ele é misericórdia. Eu te digo, eles nunca estiveram lá. Eles nunca estiveram lá, até porque muitos dariam as suas vozes para falar, e as vozes são mecânicas, voz do Google. Coisa que bota medo nos outros, arrebatamento que bota medo nos outros. Para com isso. Vão ler a palavra. Leia 2 Coríntios 12. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele voltou com espinho na carne. Muitos não têm espinho na carne. Gente que foi 9, 10 vezes no inferno. No céu, no inferno. Anjo, Jesus levando. Você acha que a pessoa ia suportar a glória de Jesus? E volta e diz que Jesus levou, e sempre o mesmo discurso, não use maquiagem, não faça isso, não faça aquilo. Atacando, condenando, dizendo para não tomar Santa Ceia. E eu quero dizer uma coisa aqui que vai escandalizar muito. Se você está lutando contra o pecado, é seu dever, é sua obrigação tomar a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, se eu não me engano, 29 ou 27. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Não diz assim, examine, não diz assim, examine o pastor, ou examine-se o homem, e se tiver em pecado, não beba, não participe. Diz examine-se, isso é legal, isso é bom,
Veja os seus erros, veja os seus problemas, peça perdão para Deus, se arrependa, porque Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se você está em pecado, não digo nem em pecado, perdão. Se você está numa luta contra o pecado e você tem consciência de arrependimento, é seu dever, é sua obrigação participar da Santa Ceia. Não se afaste da Santa Ceia jamais, porque aí você piora. Não é se afastando da Santa Ceia que você vai melhorar. Você vai melhorar participando do corpo e do sangue de Cristo, porque Ele vai destruir o resquício de pecado. A velha natureza, a natureza adâmica que ainda luta contra nós. Dentro de você. Deus não quer misericórdia, Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer que você se mate para ser salvo. Deus quer misericórdia. Misericórdia da sua parte. Perdoe aquele que te ofendeu, perdoe aquele que te feriu, perdoe aquele que te atacou, perdoe. Perdoe, exerça misericórdia, pregue o evangelho aos pecadores, pregue que Jesus os ama. Pregue que Jesus ama eles, pregue que eles já passaram da morte para a vida, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que nenhuma acusação há. Exerça misericórdia. Jesus não veio chamar os perfeitos. Jesus não veio chamar quem é perfeito, apesar que Mateus 5,48 vai dizer assim: sede vós perfeitos. Mas ele não veio chamar quem já era perfeito, ele nos aperfeiçoa. Filipenses 1,6 diz assim: tenho por certo isso, Paulo dizendo que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia que Jesus voltar. Até o dia de Cristo Jesus, que é um dos nomes para a volta de Jesus. Deus está nos tornando perfeitos a cada dia. Deus está nos tornando perfeito com a mudança de mente, um arrependimento, uma metanoia. Deus está nos mudando a cada dia. E Ele quer ajudar você, Ele quer socorrer você. Socorrer você que talvez acha, não tem mais chance para mim, eu vou me matar, eu vou me suicidar. Não tem mais jeito para minha vida. E para você saber que o testemunho do pregador está incluso. Eu muitas vezes pensei em parar de pregar. Eu muitas vezes pensei em desistir de pregar. Porque vinha uma depressão, vinha um abatimento, e eu pensava, eu vou desistir, eu vou parar. Mas Deus disse, não pare, utilize suas redes sociais para ganhar pessoas, suas mídias para ganhar pessoas. Utilizou um áudio para falar isso. Vamos ganhar almas, vamos pregar o evangelho verdadeiro. Vamos pregar menos revelações e pregar a revelação. Hebreus 1:1, havendo Deus falado antigamente por meio dos profetas. Hoje fala por meio do Filho, hoje fala por meio da palavra. Jesus fala por meio da palavra. Ele é a palavra, João 1:1. As palavras dele são remas, são espírito e vida, são palavras vivas, João 6,63. Ele é a palavra da vida, 1 João 1:1. Só ele tem palavra de vida eterna. E João 6, mais para frente,
E só Ele pode te perdoar. Só Ele pode te salvar. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que se fez homem, veio em carne e habitou entre nós. E essa palavra, Jesus, é a mesma palavra que estava com Deus, era Deus no princípio, que Deus usou para dizer: haja luz. E essa palavra diz hoje: eu vim chamar os justos, não chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero chamar você ao apelo nessa tarde. Não sei como você está. Não sei a sua situação. Não sei se você está sorrindo ou se você está chorando, mas Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama a se arrepender. Venha como está. Venha como está, e Ele cuida de você. Ele nunca vai te deixar. Ele vai realizar os teus sonhos. A sua vida é dele. Você está nas mãos dele. O inimigo não pode te tocar. 1 João 5,18. Eu quero fazer o apelo e vou orar. Se tem alguém que queira aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa tarde, se tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, esta é a hora. Mas eu não posso me ajoelhar. Mas eu não quero me ajoelhar. Deitado, prostrado, você não pode se ajoelhar. Deitado, estenda sua mão direita, ore a Deus. Mas eu não posso falar, eu não consigo falar. Ore em pensamento, chore, se derrame a Deus. Billy Graham dizia que não importa a postura do corpo na oração, importa a postura do coração. O seu coração tem que estar prostrado diante de Deus. Eu não sei fazer a oração que os pregadores fazem. Faça a oração do seu jeito. Se quebrante, se arrependa diante de Deus, peça perdão e tenha certeza de que você é amado. Você é perdoado. Jesus te ama. E Ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. Eu quero orar nesse momento. Fazer uma breve oração. Se você puder, se você estiver ao alcance dessas ondas, ore comigo nesse momento. Papai querido, papai amado, em nome do Senhor Jesus eu venho a Ti. Eu venho a Ti com essas pessoas que estão entregando a vida ao Senhor, que estão reconciliando com o Senhor nesta tarde, Pai. Recebe-as no Teu reino. Papai querido, escreve o nome delas no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados delas. Perdoa os muitos erros, muitas falhas dessa pessoa. Oh, Deus. Perdoa os muitos erros, as muitas falhas dessa pessoa que talvez foi julgada. Foi atacada, foi massacrada pelos falsos cristãos, pelos fariseus. Mas o Senhor a chamou, a escolheu. O Senhor a chamou pelo nome, como diz em Isaías 43:1, e disse: Tu és meu, tu és minha. O Senhor nos comprou. O Senhor nos comprou com Teu sangue.
Como vai dizer Pedro, não foi com prata, não foi com ouro. E ele mesmo dizia, não é com prata, não é com ouro, é no nome de Jesus Cristo. É no sangue de Jesus Cristo que nós somos curados, nós somos salvos, nós somos libertos, comprados. Senhor Jesus, onde tiver essa pessoa, que ela aceite a Ti, que ela se arrependa, Pai. E que o Senhor a perdoe de todo pecado e a lave e a limpe com Teu sangue. Papai querido, Papai amado, perdoa os pecados dessa pessoa, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida e a batiza com o Espírito Santo e com fogo logo que ela descer as águas. Papai querido, que ela nasça de novo, que ela nasça em Teu reino, Pai. Recebe todas essas pessoas em Teu reino. No nome eterno e glorioso do Senhor Jesus Cristo eu oro. Para agora, no Teu nome, Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória ao Rei. Se você tomou essa decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Eu te recomendo que vá hoje a uma livraria cristã ou vá a alguém que você conhece que tem uma Bíblia para te doar. Se você tiver dinheiro, compre uma Bíblia, compre o Novo Testamento. Comece a ler o Novo Testamento, comece nas cartas de Paulo, comece em Atos dos Apóstolos. Não comece de Gênesis, comece praticamente de Atos, comece no livro de Atos. E você vai ver quão grande obra Deus tem na sua vida, quanto Deus te ama. E o quanto Deus quer cuidar de você, o quanto Deus ama você. Você é amado do Pai, você é amado do Pai. Jesus não te condena pelo seu passado, mas Ele te ama, Ele te ama. Bem-vindo à família de Deus, porque a palavra vai dizer em João 1,12 que a todos quanto receberam, Deus deu o privilégio de serem feitos filhos. Romanos 8,14 vai dizer assim que nós não recebemos o espírito de temor para sermos escravos. Jesus, mas o espírito de adoção de filhos que clama em nós, Abba, Pai, Papai. Paizinho, quando você chama Deus de papai, não é você clamando, mas Deus clamando através de você. Romanos 8,26, com gemidos inexprimíveis, as suas lágrimas são intercessões a Deus. Talvez você ache que você não está orando, mas você está. Jesus na cruz do Calvário, muitos não entendem, mas Ele tomou vinho e tomou vinagre. Ele tomou vinagre e sofreu para que você não viesse a sofrer. Ele levou uma coroa de espinho na cruz para que você tivesse a mente dele e fosse curado. Ele não conheceu o pecado, ele não era maldito, ele era abençoado, mas ele se fez maldição, se fez pecador, se fez enfermo. Para que você hoje fosse a justiça de Deus em Cristo, abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, perdoado, salvo, amado do Pai. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama e quer te salvar. E Ele já te salvou. Ele se fez maldição por você para que você fosse abençoado. Pela sua pobreza você se tornou rico, não só materialmente, mas espiritualmente também. Ele levou toda a sobrecarga do pecado sobre si para que você fosse cheio do Espírito Santo na sua vida.
Seja cheio do Espírito Santo. Comece hoje a buscar o batismo com o Espírito Santo. Comece hoje a buscar Deus. Comece a ter fome e sede de Deus. E você vai ver quão grandes coisas, quão grandes planos Deus tem a fazer na sua vida. Eu vou encerrando por aqui, deixando uma frase que eu sempre aprendi com meu pai na fé. Creia. A tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu sou o cooperador Jonathan Ricardo Dias, da Igreja Evangélica Sinagoga Pentecostal Unidos em Cristo. Te deixo essa palavra, essa pregação, esse apelo. E te digo, Jesus te ama. Você é amado, você é perdoado, você é amado do Pai. Jesus Cristo te ama e tem uma obra, tem planos. Jesus não tem um plano só, Ele tem planos para a sua vida. Eu sei os planos que penso a respeito de vós, disse o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Ele tem planos, mas Ele quer que você cumpra a palavra de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus, ore a Deus hoje. Mateus 6:6. Feche a porta do teu quarto. Ora ao Pai em secreto. Comece a exercer Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Perdão. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Comece a perseverar na oração, como Paulo diz em Romanos 12. E você verá que Deus agirá na sua vida. O grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias, horas e momentos, Jonathan Ricardo Dias. Dias. E lembre-se, creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão, de todas as horas, Jonathan Ricardo Dias. E lembre-se, Jesus te ama e eu também. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.